Bom, pessoal, nós ficamos com o tema Windows geração atual, da disciplina de Sistemas Operacionais do professor Alisson Ferreira, e a equipe é composta por mim, Everton, e pelo Juan Carlos. Eu vou começar dando um breve histórico do Windows. A primeira família MS-DOS, que veio dos anos de 1985 até 2000. O Windows do 1.0 ao milênio ele não era um sistema operacional independente, mas sim uma interface gráfica que rodava sobre o antigo MS-DOS. Uma das suas características são a multitarefa cooperativa, onde o sistema dependia dos aplicativos para liberar o processador. Se um único programa entrasse em falha, ele não devolvia o controle e travava todo o computador. Memória desprotegida, não havia isolamento de hardware entre os processos. Um aplicativo mal programado podia sobrescrever dados do próprio núcleo do sistema, gerando quedas frequentes. Arquitetura monousuário, focado no uso doméstico, o sistema não possuía hierarquia de segurança, senhas reais ou proteção de arquivos. Agora a gente veio para a segunda família NT, que foram dos anos 1993 até atualmente. A Microsoft desenvolveu o Windows NT, ou Windows New Technology, focado no mercado corporativo, quebrando qualquer laço com o código legado do MS-DOS. Algumas de suas características são a multitarefa preemptiva, o kernel passa a ter controle absoluto do processador. O sistema interrompe programas à força. Se um aplicativo ele trava, apenas ele é encerrado. O computador continua funcionando normalmente. Segurança e isolamento, implementação de memória isolada por processo e arquitetura multiusuário real, com permissões rigorosas através do sistema de arquivo em TFS. O abandono definitivo do núcleo baseado em MS-DOS veio a partir do Windows XP, onde foi unificado os sistemas domésticos e corporativos sobre o kernel New Technology. A arquitetura do Windows, da geração atual do Windows, ela se baseia, né, são baseadas na arquitetura Windows NT, que é basicamente uma família de de arquitetura de sistemas operacionais feito pela Microsoft lá por meados de 1993. E é basicamente o Windows NT é a base de todos os Windows atuais, né, de hoje em dia, da geração atual do Windows, eles usam como base o Windows NT, né, incluindo o Windows 11, basicamente o atual Windows é baseado no Windows NT, na arquitetura do Windows NT. E dentre as suas principais características, nós temos uma arquitetura de 32 bits, que posteriormente evoluiu para 64 bits, né? Então atualmente é 64 bits. Tem o suporte a múltiplos usuários, que permite com que usuários diferentes tenham contas diferentes no computador, no Windows. Nem mesmo precisa ser usuário diferente. O mesmo usuário pode ter mais de uma conta separada no Windows. E a principal característica é o kernel híbrido, né? O kernel que separa o modo usuário do modo kernel. O modo usuário é basicamente os ambientes, né, os aplicativos, é aquilo que o usuário vê e interage. Enquanto o modo kernel é o núcleo do sistema operacional, sendo o kernel que tem acesso direto ao hardware. Então, o usuário, as aplicações, aplicativos, eles só conseguem ter acesso ao sistema por meio do kernel. Ele é meio que a ponte entre as aplicações e o hardware. E, obviamente, a mudança desses modos, de modo usuário para modo kernel, é extremamente restrito, né? É rigorosamente controlado, justamente para evitar que coisas ruins aconteçam com o hardware, né? Que o usuário possa ter acesso à parte do hardware do sistema operacional. Agora falando um pouco sobre a gerência de processos. Primeiro nós temos a separação processo versus thread. O processo ele atua apenas como um container de recursos. A thread ela é a verdadeira unidade de execução que utiliza o processador. Nós temos também o escalonador preemptivo, ou dispatcher. Ele gerencia as threads baseadas em 32 níveis de prioridade. Dos níveis 0 a 15 são prioridades dinâmicas, usadas por programas normais. O Windows pode aumentar ou diminuir temporariamente a prioridade de uma thread aqui para melhorar uma responsividade. Ele dá um empurrãozinho na thread da janela
que o usuário acabou de clicar, por exemplo. Nós temos também os níveis 16 a 31, que são prioridades de tempo real, que são usadas por drivers críticos e funções essenciais do kernel. A CPU ela é distribuída em fatias de tempos denominadas quantum. Se o quantum acaba antes da thread terminar seu trabalho, o escalonador suspende a força e passa a CPU para a próxima thread da fila. Nós temos também a otimização para arquiteturas híbridas, como no caso do Windows 11, o sistema mais atual da Microsoft. O sistema identifica e direciona tarefas de alta demanda para núcleos de performance chamado P-cores e processos que estão ali mais em segundo plano para núcleos de eficiência energética chamada E-cores. Os P-cores são núcleos grandes de alto consumo e de extrema velocidade, e os E-cores, como já diz eficiência, são núcleos menores e com essa eficiência energética melhor. Afinidade de processador. O escalonador ele prioriza manter uma thread rodando sempre no mesmo núcleo para aproveitar os dados já salvos na memória cache L1 ou L2, maximizando assim o desempenho. Nós temos também os Jobs Objects, que são uma estrutura que agrupa múltiplos processos, exemplo, várias abas de um navegador, para aplicar limites de consumo de memória e regras de segurança, chamadas sandboxing em bloco. Bom, agora eu vou falar da gerência de entrada e saída. No Windows moderno, a comunicação com o hardware não é feita enviando comandos diretos para as portas da placa-mãe. Tudo é padronizado através de uma estrutura de dados chamada IRP, ou I/O Request Packet, pacote de solicitação de entrada/saída. Por exemplo, quando um aplicativo, como o Word, pede para salvar um arquivo, ele chama uma API do Windows. Aí o gerenciador de entrada e saída, ele recebe esse pedido, ele cria um IRP que ele funciona como uma ordem de serviço que contém o que deve ser feito e para onde os dados vão e despacha esse pacote para o subsistema de drivers. O Windows ele também não funciona como um único driver gigante para controlar um hardware. Ele usa uma pilha de drivers. O IRP ele vai descendo por essa pilha, passando de um drive genérico para um mais específico até chegar ao hardware físico. Temos aqui o exemplo de um IRP que ele desce do topo do drive do sistema de arquivos NTFS até a base, que é o drive da porta NVMe/SATA. Essa modularidade ela é uma decisão técnica onde o drive do SSD ele não precisa saber como o sistema NTFS do topo funciona, ele só precisa saber gravar blocos. Operações assíncronas. A execução padrão ela é não bloqueante, ou seja, a CPU ela envia o pedido ao dispositivo e vai processar outras threads. O sistema ele só retoma o processo original quando o hardware havia uma interrupção que aquela tarefa terminou e ele retoma ela. Isso acaba evitando travamentos. Nós temos também o DMA, que é o Direct Memory Access, que o Windows permite que discos e placas de rede e GPUs ela gravem dados diretamente na memória RAM, poupando o processador de realizar a transferência dos dados byte a byte, ou seja, é um acesso direto, como já fala. Não precisa ter o processador como um intermediador. Gerência de armazenamento, né? O Windows, ele realiza a gerência de armazenamento por meio de 4 pilares bases, sendo eles, né, o primeiro deles as ferramentas de controles, né, que é o uso do gerenciamento de disco para criar as partições de pastas e subpastas, e o sensor de armazenamento, que é o responsável por apagar arquivos temporários. Temos a flexibilidade de salvamento, que é o segundo pilar, que é a capacidade de alterar o local padrão das novas instalações e para poupar o disco principal. E o terceiro pilar seria a memória principal, que é usar uma parte do armazenamento, né, interno do Windows, do computador, como extensão da memória RAM, para evitar travamentos do sistema. Mas, dentre esses 4 pilares, o principal são os sistemas de arquivos, geralmente o NTFS ou o RFS, na maioria das vezes costuma ser o NTFS, que é o sistema que ele é responsável
o organizar fisicamente aonde os dados são gravados e lidos no disco, seja SSD ou seja um HD. Ele tem essa principal responsabilidade dele. E ele também é responsável por ter a organização dos dados para o usuário, né? Ele divide essa estrutura hierárquica de pastas e subpastas, que são onde os arquivos são salvos e onde os arquivos são visualizados pelo usuário, né? Então, é, um usuário consegue criar uma pasta e consegue criar uma subpasta dentro de uma pasta, né? Então, é graças ao NTFS ou o RFS, né? Graças aos sistemas de arquivos. Além de controlar como os arquivos são cadastrados no disco, ele também gerencia as permissões de segurança, né? Porque nem todos os arquivos podem ser acessados pelo usuário, né? E volta naquilo que a gente comentou, do modo kernel e do modo usuário. Então, tem alguns arquivos que são do modo kernel, e esses arquivos, por serem do modo kernel, não podem ser acessados pelo usuário. Então, essa gerência de permissões também é feita pelo sistema de arquivos. O Windows, ele gerencia a memória por meio de um componente que ele tem chamado gerenciador de memória, que ele tem diversos mecanismos, esse gerenciador de memória, que ele utiliza para poder ter um controle da memória e controlar, né, o quanto da memória cada aplicação é disponibilizado para cada aplicação, né, para poder técnicas que ele utiliza para tornar a memória maior, né, mais utilizada de forma mais eficiente. E dentre esses diversos processos, né, esses diversos mecanismos que ele possui, um dos principais é a memória virtual, que cada processo, né, a memória virtual é a técnica que basicamente pega cada processo e dá a esse processo um endereço virtual próprio. E depois ele mapeia esse endereço virtual para endereço físico na própria RAM, né, o que permite que os programas eles utilizem mais memória do que a quantidade física disponível. Então, por meio dessa técnica da memória virtual, o Windows permite que um programa ele tenha mais memória mais do que é fisicamente possível. É uma técnica, uma das principais técnicas, mas não a única, né? Junto com a memória virtual, ele utiliza a técnica da paginação, que é basicamente dividir a memória em páginas, né? Em blocos. E quando a memória vai ficando cheia, ele transfere essas páginas menos utilizadas para um arquivo no disco e libera essa memória para ser utilizada novamente para outras aplicações. Então a memória virtual é utilizada junto com a paginação e junto com a alocação dinâmica, que é basicamente ele permitir que quando um aplicativo ele deixa de usar a memória que está sendo disponibilizada para ele, né, ele fecha, por exemplo, aquela memória é distribuída para outro programa, né? A memória ela tem a memória dinâmica é basicamente isso. Ele disponibiliza a memória para uma aplicação, quando a aplicação deixa de funcionar, a memória fica livre e a memória é utilizada para outra aplicação. E além disso, outra técnica é o cache de arquivos, né, que ele utiliza uma parte da RAM para armazenar os dados que são mais acessados, né, que tem uma frequência de acesso maior. E isso acelera a abertura de arquivos e programas, porque eles são acessados muito frequentemente, então eles ficam salvos, né, no cache e torna mais rápido o acesso a eles. Então, e existem outras diversas técnicas, tem gerenciamento de prioridades, tem proteção de memória, tem o gerenciamento de memórias, né, o gerenciador de memória, ele utiliza todas essas técnicas em conjunto para ter a maior eficiência no uso da memória RAM. Bom, e aqui a gente encerra a nossa apresentação. Nós concluímos todos os tópicos importantes em relação à geração atual do Windows e nós agradecemos, né, a atenção de todos vocês que ficaram com a gente desde o começo até o final desse vídeo e nós esperamos que tenhamos conseguido ser claros e coesos em todos os tópicos, que vocês tenham conseguido compreender tudo que a gente tentou passar a vocês e que não tenha ficado nenhuma dúvida em relação ao assunto abordado nessa apresentação. Novamente, muito obrigado pela atenção de todos vocês.